Todas as sextas-feiras, vocês conferem aqui na Rádio Palmeira FM 104,1 no programa Embalo Total, do Anselmo Robério com Aline Canuto. O comentário abalizado do analista político, o advogado Dr. Luciano Galindo. Fiquem por dentro dos bastidores da política. Bom dia, mas muito bom dia, queridíssimo doutor Luciano Galindo. Seja super bem-vindo. Manhã de sexta-feira, dia 4 de abril. E aí, o que o senhor vai conversar conosco neste dia? Analista político, vem chegando, nobre advogado. Bom dia, Aline. Tudo bem com você? Seus rádio ouvintes, seus telespectadores do canal do YouTube. Espero que todos estejam bem. Olha, Aline, tivemos uma semana agitada nos bastidores da política local em nossa querida Palmeira dos Índios. Olha, posso afirmar aos seus ouvintes que muita coisa passou e ainda continua passando por debaixo da ponte e dos corredores obscuros da política de nossa querida cidade. Nós tivemos essa semana, Aline, uns fatos muito, vamos dizer, tenebrosos. Começam a aparecer processos judiciais contra o ex-gestor, processos de ordem criminal, como foi divulgado pela imprensa local. E há informações nos bastidores que, além desses dois processos criminais que já foram expostos e que está às claras da imprensa de nossa cidade e a nível inclusive estadual, são duas queixas-crimes, né, que tramitam já na justiça contra o ex-gestor de Palmeira dos Índios. Há informações de que nos bastidores já se, vamos dizer, já se avizinha também ações de ordem administrativa, ou seja, ações de improbidade. Acredito que elas devem partir dos órgãos de controle, como o Ministério Público ou outros órgãos de controle. Uma situação bem complicadíssima, que vai desaguar em situações constrangedoras, é a compra do imóvel que serviu para a formação do Parque Aquático de Palmeira. Esse imbróglio já vem rolando há mais de um ano e agora, por decisão da Justiça Federal, conforme vinculou, e aqui eu dou crédito ao jornal Tribuna do Sertão, que fez a primeira divulgação, né, desta situação, haverá ali sim, possivelmente, o reconhecimento de prática de crime de improbidade administrativa, com vinculações de ordem penal e de ressarcimento ao erário público. E quem deve iniciar esse pontapé inicial, além do próprio Ministério Público Federal e do processo que já existe, a ação interna do governo atual. Quem se lembra bem dos meus comentários antes da eleição passada, do ano passado, sabe que eu disse para responsabilizar a eleição, ou da própria, no caso, que eram duas mulheres disputando, responderem pela omissão. Pois é, o CPF está em jogo e a gestora atual terá sim que processar o seu próprio sobrinho em face da situação da compra do terreno
onde hoje se instalou o parque aquático e que está sob a ótica da Justiça e do Ministério Público Federal. Uma outra situação que corre nos bastidores é que, enquanto o orçamento de Palmeiras não tinha sido aprovado e a nova gestora, só podia utilizar 1/12 do orçamento passado, pelas contas, fala-se que houve aquela velha frase que a Dilma foi acometida, a ex-presidente, qual seja a pedalada. Houve a pedalada orçamentária, e aí não adianta nem a Câmara, nem o governo municipal esconder, porque a pedalada ela fica registrada nos gastos orçamentários dos 3 primeiros meses, que ficou trabalhando com 1/12 do orçamento, porque não tinha orçamento votado. Isso é fato e é documental e não tem como dizer não. E isso, inclusive, como determinados outros atos, independe de Câmara de Vereadores, porque já percebemos que daquele mato ali não sai coelho. Então, qualquer um pode agir junto aos órgãos de controle, como o Ministério Público Federal ou Estadual, dependendo da competência, e não esperar por um legislativo mirim que nada faz e fica apenas no velho joguete político que nós já conhecemos. Essa semana, e aqui eu não tenho procuração dele para defendê-lo, mas o farei porque trata-se de uma absurdidade que é cometida desde a gestão passada e que continua nessa, e que o CPF, sim, da nova gestora será responsável, porque o ato foi praticado agora complementando uma sequência de perseguição dos atos praticados na gestão passada. Ou seja, eu não tenho procuração, como eu falei, para defendê-lo, mas o servidor público, auditor do município, Vladimir Barros, teve seu salário mais uma vez suspenso sob alegações falhas, e agora acontecendo, se repetindo que antes, outrora, também acontecia, mas já está nas hostes do Ministério Público, inclusive o novo fato de agora, por pura perseguição. Toda a documentação já está na mão do Ministério Público. Então o que acontece? Suspender o salário desse servidor, salvo engano, pela 3ª ou 4ª vez, sem justificativa alguma. E eu quero explanar isso para que toda a Palmeira dos Índios tenha conhecimento dessa perseguição que acontece a ele. Ele já levou, como eu falei, ao conhecimento do MP, e o MP está tomando as devidas providências, não é? Então, para você ver a que nível chegou a política nossa local, né? O governo atual, como dizia bem na eleição passada, é a continuação do governo anterior, em tudo que há de ruim. De bom nada, o governo está sem rumo, é um governo sem rumo. O gabinete, eu soube que é uma verdadeira torre de Babel, ninguém se entende. E aquele núcleo duro da política anterior que está também novamente neste governo, está fazendo com que rumos atravessados, ou como diz o matuto, de travessa, estejam sendo praticados, destruindo um governo que mal começou. Os bastidores, as conversas são de ódio e de rancor. Ninguém se entende, prejudicando uma cidade bonita como Palmeira dos Índios. Nós teremos muitas novidades, meus caros ouvintes, nas próximas semanas, inclusive com documentos que poderão vir à tona, que mostrarão
tudo aquilo que eu falei em relação aos desmandos e possíveis atos de corrupção e comprometimento. Possíveis atos, porque deverão ser investigados. Então, minha querida, a Torre de Babel da política palmeirense está instalada. Ninguém se entende, governança e corrupção, má governança campeiam e tomam conta da gestão. Isso precisa ser investigado.